Paz, Senhor, meus irmãos, que Ele tenha misericórdia de mim e de nós. Diga amém, porque amém, misericórdia. A gente segue estudando os mandamentos da lei de Deus e hoje nós chegamos ao versículo 14 do capítulo 20 de Êxodo. Hoje nós chegamos ao 7º mandamento. Bom, eu não sei como eu achei, mas eu achei. Vamos lá. Primeira coisa que a gente deve relembrar é a razão de a gente estudar esses mandamentos da lei de Deus, né? Os mandamentos que Deus deixou nas 2 tábuas para Moisés. Em João capítulo 14, versículos 15 e 21. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus disse o seguinte: não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés, ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Essa é a versão, a nova tradução da linguagem de hoje. Então, quando nós estudamos os 10 mandamentos depois de Cristo, nós temos um novo significado. Cristo em pessoa cumpriu esses mandamentos, mas não só os cumpriu, nós vamos ver que ele, nós temos visto, né, nos outros 6 mandamentos, que ele eleva o padrão. Toda pessoa que vive pela graça não cumpre a lei seca só por cumprir, ela cumpre a lei e ela excede. Já não temos mais 10% de dízimo, só o que tinha no Velho Testamento, mas temos tudo. Eleva, cumpre e supera. Jesus veio para cumprir a lei e superá-la, cumprir e elevar o nível, cumprir e dar o seu sentido substancial, cumprir e poder apontar aquilo que Deus quer como estilo de vida, como princípio, não apenas como um conjunto de regras que a gente precisa obedecer para agradar os líderes da igreja. E por isso eu quero te convidar, antes da gente começar, a se levantar e orar a oração que Jesus nos ensinou. Quando a gente ora a oração que a gente chama de Pai Nosso, a gente não tem medo de errar, não tem risco de errar na nossa oração, porque esta oração está no centro da vontade de Deus. Vamos orar? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem se sentar. Os mandamentos, para a gente fazer uma leve recapitulação, faz quase 2 meses que a gente falou sobre o 6º mandamento. Tem 3 tipos de lei divina. As leis que a gente chama de cerimoniais, que foram as leis dadas para o povo de Israel para montar o tabernáculo, para fazer os sacrifícios, para guardar as festas. Nós temos as leis civis. As leis civis de Israel a gente pode ver nos livros de Levítico, Números, Deuteronômio, especialmente em Números tem um conjunto de regras, que são as regras de Israel como nação, como gerir o casamento, os negócios, a família, as relações comerciais. Então você tem tudo ali na lei de Moisés, você tem as leis civis daquela nação que Deus constituiu como povo, uma nação que precisava de ordem, né? E aí foram estabelecidas as leis civis, que também são divinas. Mas existe um 3º tipo de lei divina, que é a lei moral. A lei moral de Deus é a na qual estão inclusos os 10 mandamentos, que nós chamamos as 10 palavras. E essas leis morais são de obrigação, de observação obrigatória por todo cristão. Então, as leis cerimoniais dos judeus, do povo hebreu, e as leis civis já não são de aplicações nossas, já não estão inseridas na nossa cultura. E, no caso das leis cerimoniais, elas eram uma sombra daquilo que preparava para o Messias. E quando o Messias está presente, então, aquilo que já era sombra fica ofuscado pela figura e pela pessoa de Cristo, de Jesus. Então, a gente
segue a Cristo, sabendo que não precisamos mais dessas leis cerimoniais, porque a presença de Deus na pessoa do Espírito Santo está em cada um que recebeu Cristo como Senhor e Salvador. Então nós temos uma realidade diferente. Então leis cerimoniais e leis civis não são da nossa observância, mas as leis morais de Deus continuam sendo. Então Jesus não botou uma pá de cal sobre os 10 mandamentos. Como ele mesmo disse, eu cumpro os 10 mandamentos. E como ele mesmo disse, ele excede e ele pede que o seu discípulo, que nós cristãos, possamos exceder o cumprimento da lei. Mas aí os 10 mandamentos, eles são essa expressão da lei moral. Os 4 primeiros falam do nosso relacionamento com Deus, nós vimos isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não ter imagens de ídolos, não tomar o nome de Deus em vão e guardar o sábado, né? Guardar o dia de descanso. E os outros 6 da segunda tábua falam da nossa relação primordialmente com os nossos próximos. E a gente começou com honrar pai e mãe, e a gente seguiu para não roubarás, não assassinarás, não cometerás homicídio, e agora nós chegamos em não adulterarás. E é isso que está escrito no versículo 14 do capítulo 20 de Êxodo, também está escrito em Deuteronômio 5, versículo 18, simplesmente isso, não adulterarás. E aí, para dar uma aliviada no tom, né, porque é um assunto delicado, vou contar uma piada. Posso contar uma piada, pastor? Depende da piada? É de salão, eu acho. Aí vai. Eu achei de bom gosto, tá? Depois eu vou para o banco, se o pastor... Então, se eu não puder mais fazer nada na igreja daqui os próximos meses, vocês já sabem que, né, é disciplina. A piadinha é a seguinte, é uma piada velha, que Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas, né? E ele chegou para o povo de Israel e falou assim, olha gente, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que a gente reduziu para 10. A má notícia é que o adultério ficou. Essa é a piadinha, tá? E por que é um pouco engraçado? Não vi ninguém gargalhar, né? Mas por que costuma ser engraçada? Eu gostei muito, né? Enfim, só não ri porque eu já li essa piada várias vezes. Mas por que é engraçado? Porque infelizmente é verdadeiro. Não ter relações sexuais com ninguém que não seja o seu marido ou sua esposa pode ser um dos mandamentos mais difíceis de se observar hoje em dia. E isso por quê? Primeiro, porque o drive, o desejo, a pulsão sexual é muito forte para qualquer ser humano. Especialmente quando um terceiro que nos atrai, que nos é atraente, homem ou mulher, se mostra disponível ou aberto para uma relação sexual ou íntima ou emocionalmente disponível. Também porque todo homem tem o desejo de amar e de ser amado. E você ser amado por diversas pessoas ou diversas fontes não é mal, a priori, né? Você ser amado por todos, pela sua família, pelas pessoas do seu trabalho, por um monte de gente, não é mal. Então, esse desejo de ser querido e ser querida é muito poderoso. Então, se alguém se apaixona por uma pessoa que é casada, é muito difícil ela não cometer adultério de fato. E se o casamento, eventualmente, da pessoa não for feliz ou estiver passando por dificuldades, então é ainda mais difícil resistir. Isso é a verdade. A piada só tem graça porque ela reflete uma dificuldade clara do ser humano, né? E é uma conduta, o adultério é uma conduta que na palavra de Deus ela sempre foi condenada. Não existiu um tempo em que Deus tenha permitido, que Deus tenha tolerado o envolvimento emotivo e sexual com alguém fora do casamento, né? Tem várias referências da condenação de Deus para isso. Em Êxodo capítulo 20, no versículo 14, que nós lemos, em Deuteronômio 5,18. Ele está dizendo, não adulterarás. Mas em Levítico capítulo 20, versículo 10 e seguintes, Deus traz uma série de leis, não só contra o adultério, mas contra todo tipo de relação sexual ilícita. E ali nos versículos seguintes do capítulo 20 de Levítico, nos versículos 10 e seguintes, ele condena não só o adultério, mas o sexo entre membros da mesma família, com seu tio, com a sua nora, com irmãos, né, o incesto, enfim. Ele condena diversos tipos de práticas amorosas e sexuais fora da instituição do casamento. Em Mateus, capítulo 19, versículo 18, Marcos 10, 19 e Lucas 18, 20, também existe uma condenação do adultério. Aqui, o contexto, Mateus, Marcos e Lucas, é do jovem rico. Quando o jovem rico falou, Senhor, o que eu preciso fazer para alcançar o céu?
Então ele disse, bom, cumpre os mandamentos, honra teu pai e tua mãe, não adultera, né? Então Jesus reitera a validade dessa limitação, dessa condenação. E também na carta de Romanos, capítulo 13, versículo 9. Então são só algumas referências. E a questão do sétimo mandamento é sempre uma questão de referência. Todos os mandamentos são as referências de Deus para que nós possamos viver uma vida honesta, uma vida santa, separada, uma vida que possa honrar o nome de Deus. Esse mandamento, ele resguarda o padrão de Deus para o exercício da vida sexual, que é importante, senhores e senhoras, que é fundamental na vida das pessoas. Mas o padrão de Deus para o exercício da vida sexual é dentro de um casamento monogâmico e heterossexual. E por que o adultério é condenado? Porque ele coloca em risco a unidade da família. Ele protege os filhos e, por reflexo, ele protege toda a sociedade. Deus concebeu a sociedade humana para viver em famílias. Então, ele instituiu a família como a célula de qualquer sociedade. E quando marido e esposa têm relações fora dessa relação conjugal, eles colocam em risco a própria unidade familiar, a unidade de pais, mães e filhos, a proteção do lar dos filhos. Por exemplo, se uma mulher ou um homem tiver relações fora do casamento, essa pessoa pode engravidar. E aí essa criança pode crescer sem a referência do pai e da mãe, porque o pai é pai de duas famílias, ou a mãe é mãe de duas famílias. Então isso causa, treme, sacode a unidade familiar que Deus instituiu, que Deus planejou para que seja a base da família, né? Então por isso que Deus estabelece essa ordenança. Mas ordens negativas vêm com coisas positivas. E isso eu gostaria de tratar com vocês com mais atenção, porque quando a gente diz que os 10 mandamentos, todo crente é muito bitolado. Eu não sou crente porque eu não quero ser fanático, porque tem lá 10 mandamentos e tem lá, não faz isso, não faz isso, não faz aquilo outro, e eu não quero ser um cavalo com cabresto, eu não sou livre. Ser crente é muito ruim porque tem um monte de não. Mas a verdade é que a lei negativa ela é bem bacana. Em que sentido? Quando você dá um rol de coisas que você não pode fazer, todo o resto que não está naquele rol pode fazer. Vocês percebem? É ver o copo meio cheio. Se você dá 10 itens para não fazer, o que é possível fazer não está em lista nenhuma. Então você tem liberdade. Quando você observa as leis de Deus, que elas dizem se aparte de tal conduta, na verdade ele não está limitando a nossa vida, mas está apenas dando as referências, né? Então, quais são as condutas positivas que um mandamento não adulterarás tem? Você pode imaginar algum? O que dentro de não adulterarás está escrito por dentro, sim, pode fazer? O que mais? Não adulterarás. O que tem de sim aí dentro? Vou dar uma dica. Um casal deve ter uma vida sexual frequente, intensa e amorosa. Por exemplo. Então, quando diz não adulterarás, diz assim, marido e esposa, vocês têm que ter uma vida íntima, saudável. O que mais? Lembrar, né, que o sexo, eu escrevi isso aqui, é uma dívida. Como assim? É uma dívida. Quando você põe uma aliança no dedo, casa com a pessoa, a mulher e o homem contraem uma dívida um para com o outro. De serem uma só carne. E isso quer dizer o quê? É de ter relações sexuais, não se negar um ao outro. Então uma atitude positiva do não adulterarás uma vida de casal tem que ser uma vida saudável. É complicado falar disso na igreja, né? Mas é necessário. Porque Deus sabe que a nossa vida move em torno disso. E nós sabemos que a questão sexual é uma questão muito sensível e muito importante na sociedade. A gente precisa saber se posicionar, saber qual é a nossa referência. Mas voltando, quais são as coisas positivas que estão dentro do não adulterarás? Uma cabeça ocupada, por exemplo, né? Mente vazia é oficina do Cramunhão, do Costa Oca. Exatamente, é oficina do diabo. Então, manter uma mente ocupada é bom para você não pensar bobagem. Davi, o que Davi estava fazendo quando olhou para Batseba
tomando um banhozinho lá na fonte? Nada. E Israel estava fazendo o quê? Guerreando. Eles estavam em guerra, né? A Regina falou na aula, né? Guerra de Israel. Não é de hoje, né? Que eles se envolvem em conflitos. E estava o povo lá guerreando, e Davi era um homem de guerra, mas já naquele tempo, já mais velho, mais maduro, com a nação estabelecida, ele achou que, não, deixa o povo lá, eu preciso saber delegar, não é mesmo, pastor? Deixa o povo guerrear, eu fico aqui fazendo nada no palácio. Aí ficou fazendo nada, enquanto Urias estava lá guerreando, né, lutando em nome da nação. Outra coisa que é sim dentro do não, adotar um padrão de vestimenta modesto. Então, quando você tem não adulterarás, convém que os cristãos se vistam de uma forma modesta, decente, honrada. Não posso usar saia, não é isso. Não posso cortar cabelo, não é isso. Não posso usar um decote, não é isso. Né? Não posso usar aquelas regatinhas do Juan, né, que ele é forte, assim, usa aquelas regatinhas, fica com os bração assim, pena que ele não está aqui, né, bração bonito e tal. Não posso usar regata. Não é isso. Mas o padrão de vestimenta, ele indica um comportamento. E a gente pode estar vestido assim, de calça jeans, camiseta preta, e ser imoral. E do mesmo jeito, mas assim, é muito difícil que uma pessoa muito pouco vestida consiga expressar um padrão de seriedade que a sua vestimenta pode não estar indicando. Então, convém que o cristão seja modesto. Quer dizer que você tem que usar roupa rasgada? Não. Quer dizer que você não pode usar roupa de marca? Não. Quer dizer que a gente deve procurar fazer com que a nossa vestimenta seja bonita, seja eventualmente chamativa, mas em relação à questão moral, neutra. Vigilância sobre todos os sentidos. É algo que também está no sim, dentro do não adulterarás. O que é vigilância constante sobre os sentidos? A tentação vem para a gente pelos nossos sentidos, pelo olho, pelo olfato. O olfato eu acho até um pouco difícil, mas um perfume gostoso eventualmente te dá uma, acende alguma coisa. Mas pelo olfato, pelo tato. Então a gente tem que ter vigilância sobre as nossas percepções das coisas que estão ao nosso redor. Né? E quem não tem dom de celibato, que se case. Então essa também é uma ordem positiva aí para os jovens, né? Para as pessoas, nossa média de idade aqui na igreja é um pouco mais alta, mas assim, se a gente falar num acampamento ou alguma coisa assim, então existe um mandamento que seja, não fiquem se abrasando por aí, que se casem. Né? E aí, assim, os namoros de 15 anos, 10 anos namorando, 12 anos namorando, 15 anos namorando, a gente pode imaginar que isso pode colocar o casal em risco de acabar tendo relações sexuais fora, antes do casamento, fora da vontade de Deus. Então, o mandamento que diz não adultere, não tenha relações sexuais fora do casamento, indica algumas posturas ativas, mas proíbe um monte de coisa. E aqui eu vou abrir a caixa de Pandora, peço perdão para os irmãos. Proíbe que os cônjuges se neguem um ao outro. Lembra que sexo é dívida? Dívida para com seu parceiro, claro, né? Então, se negar de forma injustificada, renitente ou constante, isso coloca o seu marido, a sua esposa, no risco. Né? Adultério, a gente já sabe, fornicação, estupro, pedofilia, incesto, homossexualidade, zoofilia. Zoofilia, para quem não sabe, é usar animais, né? Pornografia, comportamento provocativo, algum voto de celibato fora do dom que Deus deu, demora ou adiamento do casamento, que é o que a gente falou, né? Namorar por 30 anos, 15 anos, bigamia, né? Ter 2 esposas ou 2 maridos, poligamia, mais de 2, abandono do lar, violência doméstica, assédio moral ao seu cônjuge e amizade com gente imoral. Porque as más conversações, como diz a palavra de Deus, corrompem os costumes, não é mesmo? Então, aquele seu amigo, aquela sua amiga... tem também. Aquele seu amigo, sua amiga saidinho, que não é cristão, você gosta, que é uma pessoa desbocada, fala um monte de bobagem. Tranquilo, legal. Se for uma só, dá para controlar, mas cuidado. Convém... Essa questão toda, a gente vai ver agora, logo mais... A questão do adultério é, sobretudo, uma questão de vigilância e de reconhecimento das nossas limitações como seres humanos, da nossa dependência de Deus. E aí Jesus vem
e diz o quê? Alivia para o cristão, fala assim, gente, esquece esses mandamentos, agora é comigo, eu perdoo tudo, eu sou amor, Jesus é amor, todos são filhos, vem cá e me dá um abraço caloroso, tudo bem que você faz coisa errada, mas eu te amo mesmo assim, vem aqui e me abraça. É esse Jesus que a gente conhece? Não. Esse Jesus diz, eu vim para cumprir a lei, e eu vim para deixar a lei, humanamente, mais difícil ainda de ser cumprida, senão pela força do Espírito Santo. E aí vamos lá, em Mateus, capítulo 5, nós vamos ler 2 versículos no começo, 3 versículos, 27, 4 versículos, está difícil de contar aqui, tá? De 27 a 30. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 27. E aqui Jesus sobe a régua. Se você já achava difícil só o não adulterarás, tem mais. Mateus capítulo 5, versículo 27. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então aqui, 27 e 28. Assim como Jesus já tinha feito em relação ao 6º mandamento, acho que vocês se lembram, não cometerás assassinato, não cometerás homicídio, ele diz, se você chamar o seu irmão de racá, de tolo, se você se irar contra o seu irmão, você já está sujeito à mesma pena do que um assassino está. Vocês se lembram disso? Jesus faz a mesma coisa aqui. Se você olhar para uma mulher, aqui ele usa, né, de um homem para uma mulher, mas se você olhar para um homem ou para uma mulher com segundas intenções, você já cometeu no seu coração adultério. Mais uma vez ele olha para o sentido da lei, a substância dela, e não só a forma exterior que ela pode tomar. É por isso que a gente disse que o não adulterarás inclui um monte de coisa que pode não ser necessariamente sexo com outra pessoa. A pornografia, por exemplo. Jesus atribui a concupiscência dos olhos aqui para fazer uma referência direta a 1 João, capítulo 2, versículo 16. Ele atribui a concupiscência dos olhos à mesma gravidade do adultério consumado. Porque Jesus sabe qual é a origem da pulsão humana para o sexo. É o sentido, é o olhar. E nós vamos ver que Jesus ele reconhece um padrão. Jesus sabe que a origem do sentimento pecaminoso está nos nossos sentidos. E ele reconhece e ele revela esse padrão para a gente. Que existe, e a gente vai ver, desde o Jardim do Éden, desde os primeiros homens. E ele pode nos fazer cair. Qual que é o padrão? O padrão é, eu olho, eu desejo e eu tomo. Olhar, desejar e tomar. E nós vamos ver isso onde? Em Gênesis, capítulo 3, versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. E agradável aos olhos, desejou. E árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Eva viu a fruta, desejou a fruta, o fruto e tomou o fruto e compartilhou com Adão. Em Gênesis 6, capítulo 2, um pouco antes do dilúvio, o que a gente vê? Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, olha aqui o desejo, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Viram os filhos de Deus que as mulheres eram formosas, desejaram as mulheres e tomaram elas para si. E é por isso que Jesus, logo em seguida, que ele eleva a barra, ele nos dá a saída. Porque até aqui, eu não sei você, mas eu fico com o coração pesado. Nossa, caramba, é difícil. Porque os meus olhos desejam. Os meus olhos veem e desejam coisas, né? E desejam pessoas, e desejam sentimentos, e desejam coisas. Isso é muito difícil, é muito natural para todo mundo. Por isso Jesus diz, cuidado com o padrão. Olha, deseja, está a um passo de tomar e de fazer, né, e de consumar o pecado. Mas Jesus diz em seguida, no versículo 29 de Mateus 5, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti.
Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Bom, Williams, então aí está impossível, né? Porque a saída que Jesus deu para a gente foi a automutilação. Não, não literalmente, mas reconhecendo o padrão do coração humano, Jesus nos recomenda para sair fora, fugir, nos limitarmos, cada um de nós, a termos a disciplina de nos limitarmos para que a gente possa se livrar do pecado do adultério. E que disciplina é essa? A gente tem um exemplo, um bom exemplo, antes de Jesus, de um homem que foi visto justo perante Deus. Alguém tem um chute? Quem que conseguiu resistir à tentação do adultério? José. José é um bom exemplo. E a gente vai lá para Gênesis 39, versículos 7 até 12. O que a vida de José nos ensina? Primeiro, que Deus estava com José. E tudo que José fazia prosperava. José chamava a atenção. O que mais a palavra de Deus diz? Que José era um belo mancebo. Era um belo moço. Tipo Juan mesmo, fortinho, assim, tal, né? Bonito, alto. Que ele era bem formado, bem montado. Então José era um homem bonito e abençoado por Deus. Eu não sei vocês, senhoras, senhoritas, mulheres que estão aqui hoje, mas realmente homens bonitões, simpáticos, né, educados, bem-sucedidos chamam atenção, não? Sim ou não? Sim, né, gente? Me chama atenção, vai chamar a atenção de vocês? Eu falo assim, nossa, rapagão bonito, né? Às vezes eu falo para a Camila e falo, nossa, esse homem é bonito, né? Camila precisa se acalme, se controle. Mas brincadeiras à parte, chama a atenção. E José era um cara desses. Versículo 7. E aconteceu depois dessas coisas, depois que ele foi vendido e chegou na casa de Potifar, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José. Aqui, ó, de novo o padrão. Pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Desejou e convidou. Porém, ele recusou. Então a primeira coisa que José fez é falar, não. Que já é difícil para a carne. José já conseguiu uma boa coisa, de conseguir dizer não. De não dizer, vou sim, lógico, uma mulher bonita, rica, que cheirosa, claro que sim. O Potifar me deu tudo mesmo, então eu vou pegar a mulher dele também. Podia ter pensado assim, né? Então ele disse não. E ele explica por quê. Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que ele tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa ele me vedou, senão a ti, porque tu és a sua mulher. Como, pois, eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? José já é admirável por isso, mas segue. E aconteceu que falando ela, você acha que ela aceitou esse belo discurso do José? Não. E isso é uma coisa que a gente pode ter em mente e a gente precisa vigiar. O desejo sexual é insistente, porque está na nossa carne. É algo com que a gente vai conviver por toda a vida. E se a gente convive com isso por toda a vida, a gente tem que vigiar em relação a isso por toda a nossa vida também. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e ele não lhe dando ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. Na nova tradução da linguagem de hoje, nesse versículo está escrito, e ele evitava estar perto dela. Isso é precioso. Ele evitava estar perto dela. Sucedeu num certo dia, versículo 11, que ele veio à casa para fazer o seu serviço e nenhum dos da casa estavam ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo, deita-te comigo. Então agora a mulher dá um passo além. Ela cansou de convidar, agarrou ele. E quando ela o agarrou, a roupa dele ficou na mão dela. E ele fez o quê? Ficou puxando a roupa dela? Não, ele deixou e saiu correndo. E deixou a capa na mão dela. E por isso, depois a mulher de Potifar disse, olha, ele tentou, na verdade, me estuprar aqui, me violar, entrou no meu quarto, e eu agarrei a roupa dele e fiquei com a roupa na mão. E aí ele foi preso, né? E depois para conhecer o faraó lá para frente. Mas
O que nós temos aqui, o padrão que cometeu a mulher de Potifar, viu, desejou e quis tomar para si. E qual o padrão que José fez? Ele arrancou o olho dele, ou arrancou a mão dele. Ele não estava perto, ele se limitou. Ele limitou o seu comportamento para que ele não caísse nessa tentação. Então, quando Jesus diz, logo em seguida, o fato da gente olhar para uma outra pessoa com intenção sexual já é pecado, o que ele diz para a gente fazer? Foge. Limite-se. Discipline-se. Aquela luta da carne com o espírito? Pois é mais um round dessa luta do nosso espírito contra a carne. O que Deus diz é para que a gente evite. José ele não permitiu que os olhos deles pecassem. Ele procurou matar na origem o desejo dele pecaminoso. Ou vocês acham que José, eventualmente, com esse monte de convites, também não chegou a cogitar que se ele se deitasse com a mulher do chefe, ele nem ia ficar sabendo? Então é importante aqui a gente ter essa referência. Esse mandamento é sempre uma questão de referência. Hoje em dia nós temos muito difundido na sociedade que a relação sexual ela é livre, ela é diversão, é uma necessidade fisiológica, como todas as outras. Mas a gente precisa notar que o sexo nunca foi só isso. O sexo está sempre ligado à violência, a poder, a dominação. Algumas verdades, umas difíceis de engolir, outras nem tanto, é que fidelidade no casamento não é uma exigência nossa. É do Criador do casamento. Então, esse relacionamento aberto, que hoje muitos jovens falam por aí, não, a gente tem um relacionamento aberto. Em algum momento uma mulher falou assim, eu nunca fui traída. A pessoa falou, nossa, que bom, legal, mas como é que você tem certeza, Não, por nenhum dos meus parceiros, eu nunca fui traída, porque eu nunca exigi fidelidade. Então eu nunca fui traída, eu não exigia que ele ficasse só comigo. Mas, de novo, esse padrão não é seu, não é meu. Então, ainda que não exista um engano num relacionamento desse tipo, Deus continua dizendo a mesma coisa, não adulterarás. E a sexualidade humana ela tem implicações espirituais. O sexo é um ato de adoração, de verdade. Tem algumas culturas, vocês sabem, algumas religiões, algumas seitas, inclusive, que usam o sexo como um acesso ao divino. E tem rituais que envolvem o sexo nas religiões. Não é disso que eu estou falando, nem enaltecendo esse tipo de prática, mas só para dizer que o ser humano tem um significado e dá um significado especial, diferente para a relação sexual, não só como se fosse fazer xixi, por exemplo, uma necessidade fisiológica. O sexo de fato é mais com isso. E querem ver um exemplo de como que o sexo é mais que isso? Por exemplo, um dia a gente jogava bola, Orlando, todo sábado. A gente ficou bons anos, jogando todo sábado à noite bola ali na Tamandaré, Aí um dia o Orlando entrou com um carrinho, me deu um carrinho, me fez cair. Não é verdade, era mais fácil o contrário, era mais fácil eu dar um carrinho no Orlando. O Orlando sempre jogou na zaga, distribuía bem o jogo, não corria muito atrás da bola, botava a bola para correr, Orlando? Mas supondo que ele tivesse me dado um carrinho. Hoje, quanto tempo que a gente não joga bola? 15 anos? Mais? 10 anos? Hoje eu não estou traumatizado porque o carrinho me deu um Orlando, ou que o carrinho me deu Orlando, o Orlando me deu um carrinho no jogo de futebol. Foi um contato físico indesejado para mim, porque ele me deu um carrinho, eu caí no chão, mas está tudo bem. Pode ter ficado bravo com ele 2 semanas, depois... Gente, isso não aconteceu, tá? É só um exemplo mesmo, ok? Ele nunca me deu um carrinho. Se alguém na tua escola te bateu, cuspiu em você ou fez alguma coisa, provavelmente você não está no seu terapeuta até hoje falando, eu estou muito traumatizado porque a menininha deu um tapa na minha cara quando eu estava no jardim de infância. Tudo. Agora, um toque indesejado, íntimo ou inadequado tem esse potencial. Concordam? É contato físico
e tem esse potencial de deixar marcas, porque o sexo e a sexualidade humana é divino, tem uma conotação, não só conotação, mas um valor espiritual. Quando a gente reduz o sexo a uma necessidade fisiológica, a gente perverte o padrão de Deus e a gente abre espaço para usar a sexualidade de uma forma que, na verdade, afronta a Deus e que não está no seu plano original. Então, o uso livre da nossa própria sexualidade, como se nós fôssemos donos dos nossos próprios corpos, revela uma rebeldia do homem para com Deus. Vocês se lembram que lá em Gênesis 6, antes de Deus trazer o dilúvio, a humanidade estava entregue a esse tipo de conduta. O sexo livre, posto da forma como nós humanos gostaríamos que fosse, ele é muitas vezes perverso, ele é violento e ele é impositivo. Explico. Muitos, especialmente homens, mas muitas pessoas hoje ricas, poderosas, uma das características dessas pessoas é elas terem sexo de qualidade, vou colocar entre muitas aspas aqui, e o que eu quero dizer com sexo de qualidade? É com a pessoa que ela quer, com uma mulher bonita ou com um homem bonito, no momento em que ela quiser. A gente vê aqueles filmes de chefão da máfia, né? Que ele está lá com cigarrão, assim, com charutão, sentado na mesa, atrás da cadeira, e aí diz, hoje eu quero me divertir. Aí vem um monte de menina, ele contrata, enfim, né? Prostitutas, etc, etc. O sexo usado de forma como nós, se deixar, né, na banguela, o coração humano leva a gente, induz a isso. Vira um instrumento de poder, de chantagem, de violência, de injustiça. E Deus criou o sexo para ser um instrumento de adoração, um instrumento de completude, um instrumento espiritual mesmo, da vida plena que Deus planejou para a gente desde o Éden. Desde os primeiros homens, vamos se lembrar, Eva e Adão tinham o mesmo problema que Jesus detectou em Mateus 5 e disse para a gente, cuidado com os olhos. Se o teu olho te faz pecar, arranca ele fora. Evite situações. Dá para a gente evitar situações que nos coloquem em risco, né? E concluindo, a gente deve reconhecer que a gente é fraco. Esse reconhecimento de que nós não somos suficientes em nós mesmos já ajuda a gente a evitar muito constrangimento. E nossa dependência de Deus. E reconhecer que o sexo é santo. O sexo, como previsto por Deus, é santo. Entendendo que a gente vive não só pela nossa força, a gente pode evitar situações que sejam inofensivas, possam dar lugar à tentação, né? É por isso que tudo para a gente é lícito, mas nem tudo convém. Por isso todas as coisas nos são permitidas, mas nem tudo edifica. Então a doutrina dos apóstolos nos aponta para essa mesma lição de Jesus. Que nós possamos, meus irmãos, minhas irmãs, sermos sábios e desejando cumprir a vontade de Deus, a gente possa ser vigilante conosco e podermos ser pessoas que tenham um padrão de vida modesto, correto, um padrão de vida que honre o nome de Deus. Esse é o 7º mandamento. Nós vamos seguir para o próximo, na próxima ocasião, já falando do roubo e da cobiça às coisas alheias. A gente vai eventualmente falar de adultério de novo, porque a cobiça está ligada a isso. Mas é importante a gente saber que Deus nos tem dado capacidade, por meio do Espírito Santo, de resistir, de vencer. Eu anotei aqui, e eu queria ler. Eu não anotei na minha cola, mas eu vou pedir para alguém ler Tiago, capítulo 1, versículos 13, 14 e 15. Por favor, antes da gente orar. Tiago 1, 13, 14 e 15.
Amém. Se você ouviu, então, a carta de Tiago diz que a gente tem uma pulsão que pode ser demoníaca e que a gente tem que se acautelar. A palavra, então, do 7º mandamento é vigilância, sobretudo. Vigiar e orar. E resistir ao diabo, porque ele fugirá de vós, amém? E ele está em derredor. Podem apostar. Né? Camila e eu comemoramos 10 anos de casamento. Com certeza o diabo está de olho. Ele não gosta muito dessa notícia. Né? Casamentos estáveis, felizes, famílias estruturadas não agradam ao diabo. E por isso a gente tem que ter seriedade com Deus em primeiro lugar e reconhecimento de que a nossa limitação exige de nós vigilância, uma vigilância constante. E que com a graça de Deus, meus irmãos, que nós sabemos que é muito grande, nós possamos estar cheios do Espírito Santo, possamos estar na companhia de Jesus o tempo todo, porque Ele está em todo lugar. E que a gente possa vigiar. Não existe idade, não existe local, nós podemos cair a qualquer momento, se dependermos só da nossa carne. Nós precisamos, pela graça de Deus, contar com a misericórdia dEle e podermos ser vigilantes e resistir ao diabo e à tentação. Vamos orar? Santo Deus, nosso amado Pai, a sua palavra, Senhor, é verdadeira e ela toca em pontos sensíveis, incômodos, polêmicos. Mas eles são sensíveis, incômodos e polêmicos para a nossa própria sensibilidade, Senhor. Para os nossos próprios padrões humanos, para a nossa própria vergonha, para a nossa própria falta de sabedoria e de entendimento. Mas nenhum assunto, Senhor, é proibido, difícil demais para o Senhor. E nós pedimos que o Senhor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, nos proteja, nos abençoe. Guia-nos, Senhor, pelas veredas da justiça, Pai. Ajuda-nos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo a resistir o diabo, como Cristo resistiu o diabo no deserto, e sabemos que Ele fugirá de nós, e nós confiamos na Tua palavra, Senhor. Que nós possamos viver uma vida modesta, uma vida santa, uma vida digna de ser chamada pelo Teu nome, Senhor. Honra, Senhor, abençoa, Senhor, a nossa vida para que nós possamos honrar, Pai, o Teu nome em toda a nossa conduta. Protege, Senhor, as nossas famílias. Abençoa, Senhor, os casais que são e os casais que vão se formar, Senhor. Abençoa os jovens, Senhor, para que nós possamos ter vidas saudáveis, vidas diante de Ti, conforme o Teu planejamento, a Tua vontade, Senhor. Que nós possamos viver no nosso corpo uma vida de fidelidade, de temor e de reverência a Ti, Senhor. Abençoa cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a sermos vigilantes. Nos ajuda, Senhor, a respeitarmos os nossos limites e entendermos que o Senhor mesmo tem nos dado orientações para viver, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, pela Tua graça, Pai, pelo Teu Espírito Santo, a cumprir o Teu querer. Põe, Senhor, cada um de nós no centro da Sua vontade. Ilumina, Senhor, a nossa vida, para que nós possamos ser luz e sal deste mundo, para que as nossas famílias possam ser, Senhor, uma base saudável e sustentável da nossa sociedade, para que nós possamos honrar o Senhor no nosso falar, no nosso viver e na nossa moda de conduta, Pai. Nós queremos entregar esse momento nas Tuas mãos, pedir que o Senhor, em Cristo Jesus, nos ajude, Senhor, a vivermos uma vida que excede o cumprimento frio de mandamentos, mas que nós possamos viver uma vida plena e cheia de graça. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Amém, meus irmãos.